Seguinte, o que aconteceu é os hospitais filantrópicos aqui de Santa Catarina entraram numa lei que iam ficar sem repasse de verbas. Inclusive um projeto que foi sancionado pelo governador, foi vetado, na verdade, pelo governador Carlos Moisés, e os hospitais filantrópicos, que são aqueles que atendem sem fins lucrativos, ficariam a ver navios. Só que agora os deputados na Assembleia não gostaram e voltaram atrás. Os hospitais filantrópicos vão receber verba pública. Conseguiram derrubar esse veto. Exatamente. E por conta disso, os hospitais filantrópicos voltam a fazer parte do Fundo Estadual de Saúde, recebendo assim dinheiro público. Vamos ver a reportagem? Bota no ar. O impasse foi para garantir mais recursos para a rede filantrópica do Estado. Garantia que viria com a derrubada do veto feito pelo governador, que não previa no orçamento de 2019 o repasse de 180 milhões de reais a estes hospitais. Esse projeto de lei e a derrubada do veto é importante porque ele vai se transformar num instrumento, né, de uma política pública em apoio aos hospitais filantrópicos do nosso Estado. E ele prevê, no seu bojo, 180 milhões de reais a serem pagos pela prestação de serviço do hospital, de acordo com a prestação de serviço, mas ele tem critérios técnicos. Problemas que não são de hoje num setor que responde por quase 80% dos atendimentos pelo SUS em Santa Catarina. Um plano operacional de um hospital, ele está em cima de uma tabela SUS de 40% de distância de receita e despesas. E que aí que acontece? Você pactua com o Estado, porém tem um gap de receber, então só gera despesa. O hospital é pior que a indústria. Quanto mais ele produz, mais despesa ele tem. A votação encerrou por volta das 4 horas da tarde com a tão esperada derrubada do veto do governador Carlos Moisés. De acordo com as entidades, os próximos passos se concentram em regulamentar o novo modelo junto aos deputados e ao governo de Santa Catarina. Parabenizar os nossos parlamentares, entenderam a situação dos hospitais filantrópicos, tenho certeza que todos entendem as situações, nós que atendemos 70% da população através do Sistema Único de Saúde, e com a derrubada do veto, com certeza, nós podemos ter um equilíbrio econômico-financeiro com a distribuição conforme a produção de cada hospital e cada região. Vamos lá, então, falar de política com Cláudio Prisco Paraíso. Eu começo já, Prisco, com relação a este assunto. Uma derrota para o governador Carlos Moisés, a derrubada desse veto, hein? Simbolicamente, boa tarde, Fernando. Boa tarde. No dia em que o governo completava 100 dias e que o governador se encontrava onde? Em Brasília, legitimamente, participando da transferência no comando do Fórum Parlamentar Catarinense, também do Fórum dos Governadores, que ele integra, também marcou presença na marcha dos prefeitos, muitos catarinenses, inclusive, vamos falar na sequência, mas o grande problema é que está faltando articulação. Foram 32 votos a 2. O próprio líder do governo liberou a base aliada e ele próprio votou pela derrubada do veto, Maurício Scudilhac. O governo alega, não é que ele, no mérito, seja contra a transferência de recursos para os hospitais filantrópicos, que aqui na Grande Florianópolis isso não é bem entendido, porque aqui basicamente nós temos hospitais públicos, mas no resto do estado, todos sabem a importância dos hospitais filantrópicos para atendimento, inclusive com alta complexidade. Então, meritória a iniciativa, de aplausos, o deputado José Milton Schaeffer, que está à frente desse processo, e também o próprio parecer do deputado Milton Alves de Oliveira. Agora, o governo tem que entender, se ele não é contra o mérito, não basta simplesmente por vício de origem, porque a iniciativa foi parlamentar e deveria ter sido do Executivo, porque implica em questões financeiras, então teria o governo que chamar os parlamentares, sentar junto com os representantes dos hospitais filantrópicos, o secretário da Saúde, o próprio governador, e buscar um entendimento, ao invés de simplesmente vetar o projeto que acabou derrubado. E aí, como você bem disse, Fernando, o governo acumula de graça, sem necessidade de uma derrota política, quando poderia costurar o entendimento. O governo fica mal perante a sociedade e, evidentemente, perante os representantes dos hospitais filantrópicos. Então, desarticulação dá nisso.
derrota política e parlamentar na Assembleia. A importância desses hospitais pelo Estado é imensurável, né? Porque o Estado, pelo que pareceu, foi o seguinte aí, né, com esse projeto. Não, vamos vetar isso daí, porque é o seguinte, nós já temos a responsabilidade de cuidar dos nossos hospitais, já tem todas as estruturas que recebem verba do governo, do Estado, que a gente tem que cuidar, os filantrópicos que se virem. Esse raciocínio valeria se em todas as regiões do Estado, hospitais públicos bem equipados e com bom atendimento estivessem funcionando. Exatamente. Tem cidade hoje que só conta com um hospital filantrópico. É o caso de Uruçanga, o caso de Nova Trento. Não estamos aqui querendo dizer que isso é responsabilidade do atual governo com apenas 101 dias de governo. Não é isso. Mas aí faltou raciocínio e articulação para buscar a melhor composição. Exatamente. E agora os hospitais, então, para fechar o assunto, vão receber essa porcentagem de verbas. A não ser o governo venha a recorrer judicialmente. Ah, ok. O que me parece um equívoco ainda maior do que o próprio veto. Por enquanto, os hospitais filantrópicos devem receber esse dinheiro. Seguramente.